Tá chegando o pessoal agora. Luísa, não nos abandonou. Natan. Natan. Maíris Luísa e a Laura, voltando. Laurinha voltou também. Irmã Sandra. Pronto, o irmão Raimundo tá aqui. Missionário Raimundo. Glória a Deus. Para a última pergunta, para a cereja do bolo. Falar sobre tatuagem. Se você tiver alguma dúvida sobre tatuagem, você já vai escrevendo aí para o pastor Raimundo já ir tirando aqui todas as suas dúvidas, tá certo? Então, qualquer dúvida sobre tatuagem, já vai jogando aí, tá bom? Essa é a hora, vão entrando aí. Deixar aqui só uns minutinhos o pessoal chegando, pra gente poder, se eu quiser cumprimentar mais alguém aí que tá entrando. Opa, o álcool em gel. Tem que ter. Gente, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe, sejam bem-vindos, obrigado por estar com a gente aí, né? Desde a live anterior, a gente passou uma hora aí de edificação, muito bom, a gente nem vê passar, né, na verdade, e é algo que é muito interessante, são assuntos do reino é muito bom de se tratar, né? E aí, concluindo só a questão lá do jogo do pecado, então assim, quando o jogo me impulsiona a fazer o que é mal, eu peco. Então, é uma questão de administrar a situação. Eu posso jogar um jogo de guerra sem sair atrás de uma arma e matar as pessoas, como teve o caso daquele rapaz que entrou lá em Suzano, na escola, e aí jogavam, né, um jogo de guerra, mas se armaram e mataram as pessoas. Aí vai ver o histórico de saúde mental deles. Né? Teve problemas familiares, teve problema de criação de pai e de mãe, a ausência do pai e da mãe, quem criava era a avó, teve a questão do bullying, né, que eles sofriam na escola, e aí eles acharam a oportunidade de fazer o mal. Então, assim, é uma série de fatores, mas eu tenho que ver, se for um jogo, porque hoje em dia tem jogo de tudo, tem jogo até de pornografia, né? Então, se eu entro sou adolescente, entro num jogo lá, tem um exemplo, tem Deus da Guerra, eu jogo Deus da Guerra. E aí, no Deus da Guerra, se eu não me engano, o 3 ou 2, tem uma cena lá que ele tem que ter relação com a mulher lá. Então, será que isso aí não vai despertar em mim a vontade de pecar? Então, em relação aos jogos, né, eu tenho que tomar cuidado e não me deixar ser influenciados por esse jogo, que é aquilo que Malaquias vai falar, né? Malaquias vai falar no capítulo 3, versículo 18. Né? A questão da diferença entre o justo e o ímpio. Então, assim, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso me deixar ser dominado, eu tenho que dominar a situação. E aí, outra coisa, quando é que eu peco quando eu jogo, Javan? Quando o jogo me vicia e o vício se torna pecado. Porque o vício vai trazer uma série de fatores, principalmente fatores violentos, né? Tem gente que é viciado, não toma banho, né? Jovem, adolescente, não toma banho, não quer tomar banho, porque é viciado no jogo, não quer respeitar os horários de alimentação, né? De almoçar, café da manhã, não quer ir para a escola porque quer ficar jogando videogame, não quer estudar, entendeu? Então, isso aí faz com que torne o pecado, que é o errar o alvo, né? O jogo ele deve ser a diversão e não o padrão de vida. Quando eu deixo que o jogo domine a minha vida ao ponto de que eu tenho que estar 24 horas jogando, de madrugada jogando, e aí quando as pessoas passam a madrugada jogando, principalmente quem é aluno, e no outro dia acorda tarde para ir para a escola, aí dorme em sala de aula, então eu estou errando. Aí a gente tem que ter um controle nessa situação. O problema do viciado é que nenhum viciado reconhece que é viciado, né? Exatamente. Ainda tem esse problema. E aí, vamos passar para a próxima? E é pecado quando você joga com Adilton Salles futebol. Porque com certeza ele é craque. E aí ele vai dar uma aula na gente. Ele vai dar uma aula na gente que a gente não é bom, né? Eu não sou bom de futebol. Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Tem até já uma pergunta aqui. Isso, né? que é associada a essa da tatuagem. Eu vou juntar logo tudo. Essa pergunta da tatuagem que tem a ver com a do Júbilo Celeste aqui. Javan, antes disso, antes da gente entrar na tatuagem, eu acho muito importante. Essa era uma das minhas
das perguntas que eu coloquei para fazer aqui. Na verdade, é uma opinião, né? Não é uma pergunta. Vale muito a pena lembrar da questão do uso excessivo das redes sociais, né? Verdade. Do smartphone, do computador. Não deixe que isso tome muito tempo. É comprovado cientificamente a alteração de humor em quem usa muito smartphone. As pessoas ficam cansadas porque você está recebendo uma carga, né, de energia magnética no seu corpo durante horas. Então, isso vai cansar o teu corpo. Existem casos comprovados, isso é comprovado cientificamente. Quem quiser saber a fonte do estudo, você vai no Google depois, ou então você anota agora o nome dele, Dr. Paulo Salutiano. Dr. Paulo Salutiano, ele é médico, cientista, pesquisador só dessa área. E aí ele fala, nos estudos dele, que o uso excessivo da tela tornou-se uma pandemia no mundo. Está matando mais até do que o coronavírus. Por quê? São comprovado que as células do corpo se multiplicam, proporcionando câncer de cabeça, né? Aí, câncer no seio. Você vê que a grande maioria das meninas gosta de usar o celular no sutiã, na blusa. Verdade. Não pode, causa câncer no seio. É comprovado casos de homem que usam um celular no terno e dá problema cardíaco. Né, a gente usa muito celular no bolso, dá problema de fertilidade. Né? Isso é comprovado cientificamente. Você quer ver uma coisa? Uma criança, um bebezinho, criança, de 2 anos, de 1 ano, se você acostumar ele no celular a assistir desenho, Netflix, YouTube Kids, ele não vai querer mais brinquedo. Se você comprar um brinquedo para ele, ele vai pegar o brinquedo, vai olhar, vai gostar e vai deixar de lado, não quer saber do brinquedo, ele quer saber do vídeo. Ele vai se tornar viciado no vídeo. E aí vai alterar o humor até dessa criança. Quando você tira o smartphone dele, ele vai ficar irritado, vai chorar, vai espernear. Então, existe uma questão de distúrbio hormonal nas meninas, né, por conta do uso excessivo. Você vê que a grande maioria dos jovens, você chega para o jovem e pergunta, e aí, meu irmão, como é que tá? Eu não estou cansado. Está cansado de quê? Foi que tu fez para ficar cansado? Por quê? Porque passa muito tempo no celular, no computador, e isso está matando ele, está tirando ele. Sem falar da questão da postura, da coluna, né? Como problemas como escoliose, né? Que a coluna vertebral ela vai se curvando, você vai começar a andar de uma maneira estranha. Então, assim, tudo demais é aquela frase, tudo demais é veneno. Então, a gente deve controlar. Até porque a gente precisa estudar, a gente precisa orar, a gente precisa conviver em família, porque daqui a pouco a gente está virando uma máquina. Né? Verdade. Para dar tatuagem agora, é? Pode. Pronto, vamos lá. A pergunta era... Tatuagem... Deixa eu me benzer primeiro aqui. Ai. Benção. Vamos lá. Tatuagem é pecado? E se for algo de agradecimento a Deus, é certo para um cristão fazer? E a tatuagem vai interferir na minha vida espiritual? Aí eu vou aproveitar essa pergunta aqui e já vou fazer um kit completo, que o Júbilo Celeste ele fez aqui uma pergunta para a gente. E como é que a gente aplica o texto de 1 Coríntios que diz que tudo me é lícito e nem tudo me convém na questão da tatuagem e também da música? Certo. Ok. Primeiro, tatuagem é pecado. Eu tenho uma palestra que eu dou para jovens, que é o Jovem Cristão e seus Relacionamentos. E eu falo sobre a questão da tatuagem. E eu não respondo a eles se é ou não pecado. Quem me responde é eles. Eu só dou os dados, né? Do que é a tatuagem em si. Então, é como a primeira live que a gente falou, o que é o pecado. Então, se alguém está aqui que não entrou lá, eu vou explicar o que é o pecado. A ideia de pecar é errar o alvo, né? É como se tivesse um arqueiro, um alvo, tivesse um monte de gente. Na hora que ele fosse atirar a flecha, um monte de pessoa balançando ele para ele errar. Então, consequentemente, se ele não for muito bom, ele vai errar. Uau. Então, o que é o pecado? É quando eu sei o que é certo de fazer e eu não faço. Eu erro o alvo, eu erro o caminho.
Por que eu erro o caminho? Por conta das pressões que estão sobre mim. A vontade do corpo de pecar, a influência maligna em errar. Então tem gente balançando o arqueiro. E aí o que eu faço? Eu faço aquilo que não é certo fazer. Eu saio do propósito, eu saio do caminho, eu saio da salvação. Eu errei o alvo. Isso é pecado. Então tudo aquilo que te leva para longe do caminho de Deus é pecado. Tudo aquilo que te tira da palavra de Deus, da presença de Deus, da tua salvação, é pecado. Da adoração de Deus, se torna pecado. Então, assim, respondendo à pergunta sem usar a Bíblia, depois a gente vai para a Bíblia, sem usar a Bíblia, né? A tatuagem, a origem dela, eu anotei aqui, o primeiro registro de tatuagem, o mais antigo, foi feito pelo cientista Diótese, uma data de 3.300 anos antes de Cristo. Isso foi a primeira tatuagem. 3.300 anos antes de Cristo. Ele fazia parte de uma tribo Maori. E aí, qual é o propósito da tatuagem para esse povo antigo? Maori, os persas, os incas, os maias, os nômades, os vikings, todos eles usavam tatuagem. Os egípcios usavam tatuagem, né? Quem não era adepto à tatuagem passou a ser foi os chineses. Eles não usavam tatuagem porque tatuagem era coisa de presidiário. Eles marcavam os presos com tatuagem. Mas todos esses povos antigos que eu falei, o princípio deles, a origem, o propósito, o objetivo era o mesmo. E qual era o objetivo? Primeiro, adorar os deuses deles. Então, quem era egípcio fazia tatuagem de Nubes, né? Do deus Ra, da Ísis, que é aquele olho lá, que tem aquele negócio aqui. Enfim, eles faziam tatuagem para cultuar a divindade deles. Eles faziam tatuagem para isso. E tinha 3 objetivos. Primeiro, cultuar a divindade deles. Segundo, causar medo nas pessoas. Porque a aparência, né? Por isso que a gente chama de body, corpo modification, corpo modificado. Vamos modificar o corpo não está legal. Vamos colocar aí uns acessórios nele para ele ficar bacana. Então aí vem a questão do body piercing e a questão da tatuagem. Eu era tatuador e eu era body piercing, né? Aí eu tinha um estúdio de tatuagem ali no bairro Edson Queiroz, tatuava na Galeria Pedro Jorge, na Galeria do Rock, ninguém sabe onde é, ali por trás das Americanas. Você tá virando a esquina, o pessoal já diz, piercing, é tatuagem? Verdade. E eu tatuava em uma boate chamada Forró Mambo, lá na Praia de Iracema, que era o antigo Planeta Canguru, que até hoje tem essa boate lá. Então, assim, eu passei muito tempo me dedicando à profissão, estudando sobre a profissão, né, porque eu não queria ser mais um tatuador, eu queria ser o tatuador. Então, assim, eu me aproximei de gente boa, dos caras que são feras. Meus professores são os melhores tatuadores do Brasil. Os caras são bons demais. Então, eram as referências como Saruê, Júnior Animal, Germano, essa galera aí que são a galera mais antiga, Dereca. Então, assim, a origem é uma origem idólatra, né? Vem da idolatria, vem de cultuar os deuses antigos. Fazer culto à sua divindade, prestar culto à sua divindade. E até hoje, ela é uma origem idólatra. Até quem faz tatuagem cristã, ele faz uma tatuagem em idolatria. É o nome do pai, é o nome do filho, né? É o nome de uma mãe, é o nome de Jesus. Então, é algo que envolve a idolatria. Você idolatra Jesus, nós idolatramos Jesus, nós somos adoradores dele, né? De Cristo, de Deus, enfim. E até hoje, o objetivo dela raiz, tirando a questão da aparência, da vaidade, é a idolatria, né? Quando você nasce um filho, tipo, nasceu meu filho, eu fiz o nome dele, Gabriel. É uma idolatria. Eu estou idolatrando ele, eu estou marcando meu corpo com o nome dele, ou com o rosto, ou enfim. E a segunda era a questão de aparência, de mostrar medo às pessoas. Eu vou tatuar aqui o rosto, porque quem me vê vai ficar com medo. Um exemplo, eu tiro isso em mim. Eu sou órfão de pai desde os 3 meses. Eu nasci, com 3 meses eu perdi meu pai. Então, como eu não tinha um pai para me proteger, para me defender como um adolescente normal que tem seu pai, vai ali, pai, me bater, fizer alguma coisa em mim, o pai vai resolver. O que eu fazia? Eu enchi o meu rosto de piercing e tatuagem. Então, os meninos, moleques da minha idade, eles olhavam para mim e já ficavam, não, esse cara é perigoso. Então, não vamos chegar perto dele, não. Entendeu? E o meu objetivo era esse, era causar medo às pessoas, para que eles não me machucassem.
Entendeu? Não é que eu fosse violento, né? Mas, na verdade, eu queria mostrar uma aparência de alguém que eles tinham que ter medo. Então, um dos objetivos da tatuagem é essa questão de causar um efeito de superioridade, entendeu? Que você é superior, de que você... E o outro era usado também como um talismã de sorte. Você vê que a grande maioria dos marinheiros, eles tatuavam uma âncora, né? Eles tatuavam alguma coisa como forma de talismã de sorte. Então, tem a questão da idolatria, do papai, né? Então, do egocêntrico, de eu pensar em mim, na minha vaidade, na minha aparência, e tem a questão mística, né? Que envolve o talismã de sorte, porque eu tenho que ter tatuagem no corpo ímpar. Quem tem tatuagem sabe o que é isso. Se eu fizer tatuagem par, vai dar azar, eu tenho que ter tatuagem ímpar. Eu vou fazer a flor de lótus aqui, porque a flor de lótus ela simboliza a sorte. Eu vou fazer uma letra chinesa, porque simboliza isso. Então, sempre tem essa questão de talismã. Eu vou fazer o nome Jesus, porque o nome Jesus traz sorte. Eu vou fazer o Salmo 23 aqui, porque traz proteção. Então, ela ainda tem esses efeitos. Então, só da origem. A gente não está falando de Bíblia. Eu nem toquei em Bíblia ainda. A gente está falando da origem da tatuagem. Só da origem. Dá para perceber se é pecado ou não? Dá. Verdade. Só da origem. Não estou falando da origem. Ninguém entrou em Bíblia. Isso quem está falando é um ex-tatuador. Não é um leigo. Não é alguém que não tenha... Está falando de um assunto que não conhece. É alguém que eu me envolvi na profissão durante 10 anos. Eu andava com body pince, que para me aprender a aplicar pince em lugares que eu não sabia, eu tinha que andar com os caras que se penduravam em árvore em gancho de titânio, mesmo. Os caras botavam gancho de titânio no corpo, debaixo da coxa, botavam uma bacia e ficava sangrando, tomando santo daime, regredindo, tamanho. Então eram uns caras altamente loucos mesmo. Uma galera mesmo que tinha a mente voada. Então eu tive que andar com essa galera. Então, assim, a realidade de alguém hoje em dia, a gente vê tatuador aí, nessas igrejas que são mais light, os caras continuam tatuando e tatuam a galera toda dentro da igreja, né? Porque ninguém fala sobre isso, porque não há uma mudança. Então, em relação a isso, eu não estou aqui criticando o tatuador, porque eu sei que tem tatuadores, viu, Javan, que me acompanham, que estão buscando a Deus, que estão buscando uma vida com Deus. Então, quero deixar aqui o meu abraço a eles. Eu não estou criticando a profissão deles, né? Eu não estou dizendo que é o demônio que está dentro de um tatuador, não. Estou falando da origem, eles sabem exatamente o que eu estou falando, a origem da tatuagem. O primeiro ponto é a origem. Eu já expliquei qual é. Hoje em dia, mudou a origem? As pessoas fazem ou não fazem ainda uma questão de idolatria? Sim. Uma das perguntas aí, eu posso fazer um nome de uma pessoa querida, né? Sim, de um parente querido, um ente querido, entendeu? Então já é a mesma linhagem de idolatria. Idolatrando, né? É só uma homenagem. Para você é vista como uma homenagem, mas para Deus é vista como idolatria. Porque a gente não pode fugir da realidade bíblica, né? Então o que acontece? Aparência que envolve a vaidade. Não, eu vou fazer porque eu acho assim, que o meu ombro combina uma tatuagem, vai ficar mais bonito. Ou seja, o meu corpo não está perfeito. Deus não fez meu corpo perfeito. Ele fica perfeito se tiver uma tatuagem, se tiver um adereço. Eu tenho que modificar o meu corpo, né? E aí agora a gente vai passar para a área da anatomia humana. E aí quem está na live que fez medicina, que faz enfermagem, técnica de enfermagem, estuda bastante essa parte, vai entender que pela anatomia humana, a ciência, a medicina, chama a tatuagem de escarificação. O autoflagelo. Né? Autoflagelar o corpo. E o que é o autoflagelo? O autoflagelo é causar dor em si mesmo. Né? Aí eu coloquei a definição de autoflagelo aqui. Ó. É o ato de causar flagelo em si mesmo. De se castigar fisicamente. Tal atitude geralmente é motivada pelo sentimento de culpa ou insatisfação. Ou então, como uma forma de aliviar alguma dor. Então, a pessoa não está satisfeita com o seu corpo, que está limpo, e quer colocar um desenho, uma tatuagem. E aí, a tatuagem, ela causa dor. Eu vou postar no meu Instagram um vídeo de uma tatuagem feita em câmera lenta, para ver a agulha entrando e rasgando a pele.
Eu chegava, tinha tatuagens que eu ia fazer em clientes meus, nas costas, quando era costa completa, que eu usava de 50 agulhas trançadas, soldada trançada, já assim, ó, para fazer o preenchimento. E aí isso aqui é rasgando mesmo. Rasgando, é uma tortura a pele, sangra muito. Quem tem tatuagem sabe disso. É a gente todo tempo limpando a pele para tirar o sangue, né? E sente dor, não tem como não sentir dor. E eu digo assim, nós, né? Eu falo uma linguagem de tatuador. Quando o tatuador, alguém procurava para fazer uma tatuagem, a primeira coisa que ele queria era aliviar a dor. Aí ele perguntava, tem alguma anestesia? Não tem, é contra a lei o tatuador aplicar anestesia, porque ele não estudou sobre anestesia. O médico que estuda medicina, ele tem que se especializar em anestesia, para ele aplicar anestesia. Então, o que o tatuador usava? Ele usava pomadas de dentista, lisador, né, essas pomadas que você faz uma massagem na pele, espera ali uns 30 minutos e ela causa uma sensação de que não está doendo, mas mesmo assim doía. Se a pessoa ia drogada ou ia bêbada fazer a tatuagem, ela sentia mais dor ainda, porque quando você está sob efeito de droga ou efeito de álcool, a adrenalina ela não é ativada em um efeito mais rápido, ela é mais lenta. Por isso que o bêbado, ele leva uma queda e não sente a dor. Só vai sentir a dor quando tá bom, porque o efeito da adrenalina é mais lento por conta da droga ou por conta da bebida. Então é algo que causa dor, é algo que causa sofrimento no corpo. E aí os cientistas, os médicos, eles estudando a anatomia, eles dizem que é comprovado que é uma escarificação, é uma tortura. E o que é a escarificação? Eu vou dizer para vocês o que é a escarificação. Dentro do dicionário, né? É uma inclinação, uma tendência ou habilidade. Não, aqui é vocação. Escarificação é uma série de arranhões ou pequenas incisões praticadas sobre uma superfície, né? Ou seja, é um monte de arranhão, meu irmão, feito pela máquina, né? É praticamente uma microcirurgia. Tanto é que quando eu ia atender alguém, um exemplo, eu era um tatuador, no meu estúdio de tatuagem, até o lixo era recolhido pela empresa, porque o lixo é químico. O lixo é químico, pode ter ali HIV, sangue com HIV, doença venérea, né? Então tinha que ser uma empresa, a gente tinha uma caixazinha, que eu esqueci o nome aqui, que a gente colocava as agulhas depois de uso, agulha, algodão, ou papel toalha, tudo que a gente usava que tinha contato com tinta, com sangue, os batoques, a gente colocava lá nessa caixinha, e aí a prefeitura mandava um caminhão para recolher o lixo, a gente tinha que pagar uma taxa mensal. Então, assim, é um processo, quase, não vou dizer que é um processo cirúrgico, mas envolve o corte, envolve o sangue, e naquele processo todinho, quando chegava alguém, um exemplo, um jovem chegava para fazer tatuagem em mim, comigo, eu pedia, ele vinha com a identidade do pai e da mãe, né? Querendo dar uma de malandro para cima de mim, para me fazer a tatuagem e depois o pai vir dar um processo na gente. E aí o que eu falo? Não, você vai primeiro trazer seu pai e sua mãe, eles vão assinar, vão ter a presença deles, você vai fazer uma ficha de anamnésia, a gente vai saber quais os seus problemas de saúde, tudo direitinho, se você tem diabetes, se você tem queloide, né? Porque a queloide é a má cicatrização da pele. Porque se eu vou tatuar uma pessoa com queloide, o desenho vai inchar. Vai ficar aquela cicatriz feia, né? Eu é uma pessoa que tem problema de pele, chamada queloide. Então, eu tenho que conhecer a pomada que eu indicar. Que no caso, a gente usava muito a Bempantol. A Bempantol é que é usada em criança, né? Porque ela tem vitamina B5, ela restitui o tecido muscular, o tecido da pele. E aí, no caso de uma pessoa que tivesse problema de queloide, tinha que usar a Quelox, que é uma pomada dermatológica, propriamente para quem tem esse problema, né? Se tivesse diabetes. Então, a gente tinha esse cuidado, essa cautela profissional de atender dentro dos padrões de saúde e tal. Então, assim, eu sei, porque eu fui tatuador, a dor que causa na pele. Você sai de um estúdio de tatuagem, o tatuador ele te dá um cartãozinho com uma série de prescrições do que pode e do que não pode fazer, do que pode e não pode comer. E ele vai dizer, ó, durante 15 dias você não pode ir à praia, durante 15 dias você não pode comer chocolate, não pode beber refrigerante. Só que aquela pele, quem estuda disso, de pele, sabe o que eu vou dizer aqui. Aquela pele está aberta mesmo, está exposta a qualquer tipo de bactéria.
a qualquer tipo de vírus. E aí ele passa a pomada, passa um insufilme, abafa, né? Então, assim, é uma série de coisas que acontecem. Aquela pele vai ficar normal depois de 30, 40 dias. Porque ele preocupado com a questão do dinheiro e a pessoa fazer, ele, lógico que ele vai dizer, não, 15 dias já está sarado. Não tá. Então tinha situações de eu fazer tatuagem por sessão, porque eu não tatuava por desenho. Eu estou explicando para a gente chegar ao ponto, né? Sim. Para que o povo entenda o que a gente fala tatuagem. É pecado? É não pecado? Não, porque fulano de tal disse que não é pecado. A igreja tal o pessoal faz. Mas a gente está falando aqui com alguém que tem experiência no assunto. Eu estou falando que é a real. O que é a tatuagem? Então, tinha pessoas que iam fazer uma sessão, porque eu como tatuador, não cobrava por desenho. Tem muito tatuador que pega, não, esse desenho aqui é tanto. Não, eu cobrava por sessão. Por quê? Porque eu entendi que desenho, se eu cobrasse por desenho, eu ia levar muito tempo para fazer. Tinha gente que chegava para fazer uma estrelinha, ficava 2 horas lá, para só um pouquinho, tá doendo, para só um pouquinho aí. Aí eu entendi, não, vamos cobrar por sessão. Então, é 1 hora, é R$300, é R$100, é R$200. Então, com 1 hora lá, você pode passar a hora toda sentindo dor. Chegou a hora, você vai ter que me pagar o meu valor. E aí tinha gente que fazia em 5 sessões a tatuagem, e aí não esperava nem chegar aos 15 dias. Em 5 dias, ainda a tatuagem com casca vinha fazer a outra sessão. Então, você imagina você pegar uma ferida que está aberta e machucar ela de novo. Machucar, porque machuca. Né? Ele não vai para a derme, mas fere a epiderme da pele. Então, é algo assim que realmente é uma tortura de pele. Uma tortura. Então, vamos lá. Na visão anatômica, anatomia humana, a tatuagem, ela se torna um pecado contra o quê? Porque nós falamos no começo da primeira live que nós somos seres tricotômicos. Eu sou corpo, alma e espírito. Então, tem pecado. A gente está falando se é ou não é pecado. Tem pecado que são pecados de alma, tem pecados que são pecados de espírito e tem pecados que são pecados de corpo. Verdade. O que é um pecado de alma? O pecado de alma é o orgulho, a soberba, a arrogância, né? O que mais? Que é um pecado de alma é aquele pecado que envolve o sentimento. A alma é o centro das emoções, é a consciência. O rancor, isso são pecados de alma. O que é o pecado contra o espírito? A idolatria. É o pecado contra o espírito. E o que é o pecado contra o corpo? A glutonaria, a bebediça, a imoralidade, né, que é a prostituição, e a destruição do corpo. Se torna um pecado. Então, assim, dentro da anatomia humana, não é natural o corpo ter tatuagem. Tanto é que quando você fere o corpo, quando você abre o corpo, que a tatuagem é o seguinte, é uma máquina ligada em uma fonte e um pedal. Aí você vai pisando no pedal e ela vai funcionando. E as agulhas vão ficando assim, ó, apontando, furando. Então você vai pegar um ponto da pele e vai sair rasgando. Para você está desenhando, o artista está desenhando. Mas dentro da realidade ela está furando, rasgando a pele. Né? Então, quando eu começo a rasgar a pele, o próprio organismo de defesa, o corpo, ele vai tentar expulsar aquela tinta que está entrando. E a gente chama isso de salmoura. Você já ouviu falar sobre salmoura? Sim. Que é aquele líquidozinho que sai sangue, né? É um líquido com sangue, não é o sangue puro. Ele vem misturado com um líquidozinho, como se fosse uma gordura. Então, aquele líquido com sangue vai tentar expulsar a tinta que está entrando. Ou seja, o próprio organismo está reconhecendo que aquilo não é natural dele e está tentando botar para fora. É quase o mesmo efeito, não é o mesmo, mas é quase o mesmo efeito de alguém que bebe muito e vai vomitar. Por quê? Porque não é natural o corpo receber a quantidade de álcool que recebeu e o corpo está com um sistema de defesa, o estômago está botando a bebida para fora. Então, assim, a tatuagem. Então, assim, daí eu não entrei em Bíblia. Eu falei sobre a origem da tatuagem, eu falei sobre a anatomia humana. Pela origem, é pecado ou não é? Pecado. Pela origem é pecado. E pela natureza humana? Também. Aí a gente entra na Bíblia se quiser. Mas vamos para a Bíblia, né? Vamos. Vamos para a Bíblia? Pronto. Porque se fosse natural, se tatuagem fosse natural do corpo, e aí, meu irmão, não tem como... Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos contra fatos. É verdade. Se fosse natural do corpo, Javan, os crentes estavam tudo assim, ó. Vixe, irmã,
Olha aí, nasceu um foguinho no teu braço. Ixi, mano, é pentecostal mesmo, ó, nasceu ontem, né? Lindo. Nascia naturalmente, como quem cresce cabelo, como cresce barba. Entendeu? Seria algo natural, né? Olha aí, nasceu uma letra chinesa no irmão ali. Vixe, o irmão deve ter origem, né? Entendeu? Seria assim. Só que o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem? Esse evangelho, eu chamo isso de evangelho desnutrido. Esse evangelho desnutrido que tem sido ministrado nessas igrejas Nutella, né? Que aceita tudo, meu irmão, porque não está preocupado com a alma um pouquinho dos infernos. Eu quero é que eu dízimo e oferta. Então vem para cá que tu pode usar droga, vem para cá que tu pode cheirar cocaína, vem para cá que tu pode fumar maconha, vem para cá que tu pode botar pinça, vem para cá que tu pode fazer tatuagem. O que importa é você ser um dizimista e um ofertante, né? Não estão nem aí para a alma, a realidade é essa. Só que o povo não tem vontade de falar. Por isso que Jesus foi pegar um tatuador doido e converter ele para falar. Glória! Amém. Aí vamos lá. Na questão bíblica, o que a gente entende pela tatuagem? A tatuagem, ela fere 2 elementos da tricotomia, que é o corpo e o espírito. O corpo porque é um autoflagelo e o espírito porque é idolatria. Eu não falei que tudo que é idolatria é pecado contra o espírito? Então, a partir do momento que eu faço uma tatuagem de uma imagem de Jesus, de uma imagem de Maria, de uma imagem de um pai, de uma mãe, de um filho, de um neto, de um sobrinho, um nome, um versículo, eu estou estou ferindo o corpo, estou pecando contra o corpo e estou pecando contra o espírito. É idolatria. Verdade. E aí a visão da tatuagem... Oi. E muita gente ainda usa aquele texto lá de Apocalipse para poder defender a tatuagem, dizer que na coxa, eu vou fazer tatuagem porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que na coxa de Jesus está escrito... Na coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, se a gente for estudar, são pessoas que não têm formações bíblicas, né? Não, com certeza não sabe o que é teologia, não tem um curso nem básico de teologia, não conhece história judaica. Porque se a gente for para a história judaica, primeiro, a maior desonra de um judeu é mostrar a sua coxa. É verdade. A sua nudez. Isso é cultura judaica. O judeu jamais vai levantar o vestido para mostrar a sua coxa. Jamais, nunca. Nunca. Isso é um ato de vergonha. Isso é um ato... Para eles é uma desonra terrível. Então Jesus não ia... Peraí, gente, olha aí, vocês estão me vendo? Peraí, deixa eu só levantar meu vestido um pouquinho para vocês verem a tatuagem que eu tenho na minha coxa aqui, ó. Ele não ia fazer isso. Inclusive, é por isso que dentro do processo lá da crucificação, eles têm essa ideia de desnudar a pessoa, porque isso, além da tortura física, é a vergonha em público de um judeu estar ali sem roupa, desnudo, né? É a vergonha. E aí o que acontece? Quando está lá a interpretação, a exegese do texto é o seguinte, é que está escrito em suas vestes. Exatamente. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É escrito nas vestes de Jesus, ao lado direito, na altura da coxa. Não é que literalmente esteja mostrando a coxa nua de Jesus e a tatuagem dele que ele acabou de fazer. Mas é na altura da coxa, né? Na altura da coxa, é no vestido na altura da coxa. Exatamente, é na vestes, no vestido, na altura da coxa. Inclusive tem um cantor famoso, que a gente não vai falar o nome por questão de ética, que no CD dele tem a foto de Jesus vindo no cavalo e o vestido assim voando e a coxa dele tatuada lá. Meu Deus do céu! Esse aí falta a escola bíblica, né, pastor Raimundo? E aí o que acontece? Torna-se um pecado contra o corpo. Por que é o corpo? O que é o corpo? O corpo é o templo. Sim. O corpo não é o templo? Então, assim, numa visão ilustrativa de alguém tatuado, é a mesma coisa de você pegar uma casa, que você sabe que quem mora ali é o Espírito Santo. Quem é que mora nessa casa bonita aí, toda branquinha, linda? É o Espírito Santo. Pois vamos pichar ela. Chegar lá e pichar ela todinha. Você acha que o dono da casa vai gostar quando vê a pichação? De jeito nenhum. Não vai. E outra, vai ferir toda a beleza daquela casa. Então, quando é a mesma questão, eu estava num debate teológico com uns teólogos essa semana agora, numa live no YouTube,
E aí a pergunta era, que eu não vou falar aqui, porque senão vai causar um negócio aqui. Eu melhor nem falar. É sobre uso e costume, melhor nem falar. Deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Também era algo que era natural, crescia natural. E aí o que acontece? Quando eu tatuo o meu corpo, eu estou desonrando o templo. Verdade. Eu estou pecando contra o corpo. É verdade. Lógico que a gente sabe que são exceções. A gente não quer ser extremista. A gente sabe que são exceções. Pode morrer. A pessoa pode contrair uma doença venérea como AIDS e morrer. Matar o corpo. Em um simples desejo de fazer tatuagem. Em um simples desejo de mudar aquilo que a gente achou que não estava perfeito. Então é como a questão da ideologia de gênero. Vocês viram aquelas crianças indo para a internet dizendo assim, eu me chamo Maria, eu nasci menina, eu sou menina, Deus é perfeito. Eu me chamo José, eu nasci menino, sou menino, Deus é perfeito. Então eles entendem que Deus cria um macho e a fêmea e são perfeitos. Deus faz perfeito, porque fez macho e fêmea. Então quando eu envolvo querer mudar aquilo que Deus tornou perfeito, eu estou achando que Deus fez o que não era, está incompleto. Está faltando alguma coisa, Deus. O Senhor faltou, o Senhor errou aqui. O Senhor esqueceu do dragão que era para me ter enrolado no meu braço aqui até meu peito. Verdade. O Senhor esqueceu do... Né? Então, assim, a ideia que passa é essa, é de que está descompleto o corpo, está faltando algo. E a tatuagem nada mais é do que um adereço. É como um relógio, só que no caso vai estar permanente ali, para o resto da vida. As pessoas me perguntam, irmão Ferreira, você se arrepende das suas tatuagens? Me arrependo. Eu me arrependo. Se eu pudesse, eu não teria feito. Hoje em dia, inclusive, Javan, quando eu fui me batizar nas águas, eu sou filho da Adecidade, né? Nasci na fé na Adecidade, sobre o pastoreio do pastor Antônio José, depois pastoreio Dias Benício. São os meus pais, né, como pastores. E quando eu fui batizar nas águas, eu tinha visto um testemunho no YouTube de uma mulher que se batizou e ela pediu muito a Deus para quando ela sair, ela era muito tatuada, quando ela saísse das águas, as tatuagens desaparecer. E aí ela desceu as águas e aconteceu um milagre, né, segundo o testemunho. Desapareceu todas as tatuagens dela. Aí eu fiquei doido. Isso aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Aí, orando, jejuando, e Senhor, é hoje, o dia do batismo é hoje. Hoje vai desaparecer tudo. Aí, desci as águas. Quando o pastor que me batizou disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te batizo, desceu. Quando ele desceu, eu já fechei os olhos, porque quando eu abri os olhos, eu não estou mais com nenhuma tatuagem. E aí, quando eu levantei, meu irmão, pense no pranto, chorando, e os irmãos tudo ali, linda, o jovem, cheio do Espírito Santo, chorando de raiva, meu irmão, porque quando eu olhei para tudo lá, eu digo, Jesus, o Senhor não veio, Senhor. Eu marquei o encontro contigo aqui, o Senhor não removeu as tatuagens. E aí eu fiquei naquela coisa, Jesus, como eu queria que essas tatuagens tivessem ido embora. Depois eu fui orar, você sabe o que foi que Jesus falou para mim? Meu filho, a tua vergonha vai glorificar o meu nome. Porque toda vez que tu olhar para a tua tatuagem, tu vai lembrar de onde eu te tirei. Aleluia. Tu não vai olhar com prazer. Tu não vai olhar com prazer, tu não vai olhar com vaidade, tu vai olhar com vergonha. Então tu vai saber exatamente de onde eu te tirei. Foi meu espinho na carne. Né? Então, assim, vamos para o texto. Vamos para os textos, né? Para a gente mostrar. Existe um texto, que é até um texto, um assunto polêmico, né? Que os defensores da tatuagem usam esse texto que diz que é só para judeu. Está lá em Levíticos capítulo 19, versículo 28. Eu vou ler aqui. Levíticos 19, 28. Deixa só, pronto. Eu vou ler na King James. Na King James diz assim, ó, não fareis corte no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Iavé. Isso na King James, atualizado, certo? Na João Ferreira de Almeida, não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. E aí os defensores da tatuagem, eles alegam que esse versículo era aplicado para os levitas, não para nós brasileiros, ou para nós igreja gentil.
né? Que era um versículo aplicado só para quem era de Israel, só quem era levita, só para os sacerdotes, porque aqui está falando sobre o sacerdote, que vai falar a questão do cabelo e tal, e não é. Aí eu digo, interpretando o costume judaico, não era costume deles ter tatuagem, não era costume deles ter brilho, não era costume deles, certo? Só que quando Deus está falando na lei, e o que a lei diz que é pecado, e o que na lei não diz que é pecado, não é pecado. Mas no caso da tatuagem é lei. E aí envolve corpo. E o corpo humano mudou. Hoje em dia nasce homem com 4 braços, 5 braços, 3 pernas. Então o padrão é o mesmo desde Gênesis. Então isso é um versículo aplicado ao corpo, não à doutrina. É ao corpo humano. Ele está dando uma orientação ao corpo. Então o versículo torna-se antemporal. E o que é antemporal? Ele não se limita àquela época, àquele tempo. Já que se está falando de Deus, e Deus é imutável. Deus não muda, né? Os padrões de Deus são os mesmos, os pensamentos de Deus são os mesmos, a santidade é a mesma. Então, quando envolve corpo, a orientação é a mesma. É verdade. Porque na época, o autoflagelo era um motivo de punição de alguém que perdia um ente querido. Então, ele perdia um ente querido, ele ia se cortar. Você vê que os padres, antigamente, eles se chicoteavam, né? Se autoflagelavam, porque era um motivo de punição do corpo. E aí ele está dando uma orientação para não fazerem isso, né? Mas quando envolve a questão de não fazer corte ou impressão de imagem, já está falando de figuras, de desenho. Porque não é, a tatuagem ela é mais antiga do que uma máquina elétrica. A tatuagem era do tempo da raiz da árvore, que era extraída o líquido, armazenado por um dia e virava a tinta Tales. E aí naquela tinta pegava-se uma agulha artesanal, um pedaço de pau afiado e ia escarificando o corpo. E ali já se fazia uma tatuagem, é muito antigo, os índios faziam isso. E se a gente for ver, por que o índio fazia tatuagem? Por que o índio botava os pinces? Porque a gente vê índio fazer isso. Vê os índios com os pincezão, né? As tatuagens. Por que eles faziam? Porque na cabeça do índio, se você estudar a história indígena, você vai entender que o índio fazia as tatuagens como um ritual do guerreiro, né? Eles faziam porque eles acreditavam que os antigos guerreiros da floresta entravam neles. O urso entrava nele, o espírito do urso entrava, o espírito do leopardo, o espírito do macaco, o espírito do leão. E aí vem essa cultura mística dele aí, né? Ou seja, é um espírito antigo entrando. E um outro espírito que não seja o espírito de Deus, meu irmão, não é bom? Idolatria novamente, né? Idolatria novamente. Então aqui, quem quiser inventar desculpa, pretextos para o texto herege, que faça. Que passa, mas o texto é claro. O texto é claro e está falando sobre marca no corpo. Aí, tem outro texto aqui. Uma coisa, pastor Raimundo, é que muitas vezes as pessoas elas não estão atrás da verdade. Elas estão atrás de alguém que concorde com a opinião que já está dentro do coração dela. Então é muito fácil a gente pegar aqui no YouTube e jogar aí, pastor que concorda com tatuagem. Você vai encontrar. Vai encontrar. E aí a pessoa vai... Inclusive no nosso meio, na igreja pentecostal. Verdade, é verdade. E aí muitas vezes a pessoa diz assim, eu achei ali um pastor, um pregador que fala a favor disso, então eu vou fazer. Então, normalmente as pessoas não estão atrás de descobrir qual é a verdade, mas de concordar com uma opinião que já está internalizada dentro deles. E é difícil mudar, né? Não querem mudar. Bem, eu vou aproveitar a oportunidade, antes de concluir aqui, né, para divulgar o canal da gente, Papo de Crente. Você que não é inscrito ainda no canal Papo de Crente, nos ajude lá, se inscreva. Inclusive, eu vou preparar um vídeo tudo sobre tatuagem, se é ou não pecado, à luz das Escrituras, e vou postar no canal lá. Vou fazer vídeos sobre como combater os vícios sexuais, que não é abordado na igreja, como masturbação, pornografia. A gente vai fazer esse vídeo no canal. No canal já tem um vídeo, 8 dicas fundamentais para pregadores, quem é do Ministério da Palavra, quem quer aperfeiçoar o ministério. Eu postei essa semana um vídeo sobre como preparar um esboço para a pregação. Então, assim, eu convido você depois que sair da live aqui, a se inscrever no nosso canal e assistir o vídeo.
A nossa meta é bater 1.000 inscritos. Porque se eu bater 1.000 inscritos, a gente vai poder fazer as lives ao vivo lá no YouTube. Aí eu vou fazer as entrevistas com os pastores, teólogos, cantores, pregadores. Aí vai ser... Começou agora, começou mês. Vou botar só o nome do canal aqui e a gente continua, tá bom? Tá ótimo. Quando você vai colocando aí, a gente quer agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, que veio lá já da primeira live e tá aqui acompanhando com a gente. Não saia não, que a gente ainda vai continuar, né? Exatamente, nós vamos terminar aqui ainda, vamos orar. Porque quando a gente começa a se despedir, o povo vai embora, pensando que vai acabar. A gente vai concluir. É verdade. Calma aí, gente, calma aí. O pastor Raimundo tá colocando aí o canal, aí nos comentários, ó, Papo de Crente. Então, aproveite essa oportunidade para você. Essas lives vão ficar salvas aqui também nos nossos stories. Então, aproveita para você rever, para você pedir, para repassar essas lives para uma pessoa que está com dúvida nesse assunto. Compartilhar, né? Compartilha aí o máximo possível para que mais gente possa ser edificada com uma palavra dessa. Com certeza, essa live foi de uma riqueza e uma importância tão grande, a gente nem tem como medir até onde isso foi, quantas vidas isso abençoou. Amém. E preveniu de futuras decepções, frustrações, arrependimentos que muitas vezes não tem volta, né? É verdade. Eu quero mandar um abraço aqui pro irmão Gleidson. Ele entrou agora. Gleison, ele é líder de jovem ali da Lagoa Redonda 3, se eu não me engano, pastor Moacir de Paula. Amém. Né? Amém. Um abraço. Ele também é fundador do jornal, que é um jornal de crente, Cordeiros de Deus. Amém. É bem. Então vamos lá concluir, né? Vamos concluir? Tatuagem é ou não é pecado, gente? Eu acho que a resposta da irmã lá sobre a questão de fazer a tatuagem do parente já foi respondida, né? Ou versículos bíblicos, já foi respondido. Verdade. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Só esses dois versículos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, assim, já não é o Antigo Testamento, a gente está falando do Novo. E quando ele está falando de templo, ele está usando uma linguagem de figura relacionada ao corpo, que é a habitação do Espírito. Então, como é que eu purifico o corpo? Botando o pecado para fora. E aí, se eu botei o pecado para fora, eu vou marcar o meu corpo? O Espírito Santo, a pergunta é, o Espírito Consolador, ele vai ficar feliz sabendo que eu estou autofragelando o meu corpo, estou me punindo, estou me torturando, estou rasgando a minha carne e sentindo dor? Isso vai trazer prazer para o Espírito Santo, isso vai trazer alegria para o Espírito Santo, isso vai trazer edificação, vai trazer glorificação para Deus. Aí porque eu preciso fazer a tatuagem, porque quando eu for evangelizar, teve um jovem que chegou para mim, Raimundo Ferreira, o fulano de tal queria fazer uma tatuagem do Calvário nas costas, as 3 cruzes, Jesus no meio, o ladrão, o Gólgota, o inferno embaixo, o Deus no céu e tal, porque ele queria sair sem camisa para evangelizar. Eu digo, não, eu digo, não, irmão, ele queria fazer uma tatuagem. Porque quem quer evangelizar leva a Bíblia. Não precisa de tatuagem, não precisa, entendeu? Ele queria fazer a tatuagem nas costas, estava inventando um pretexto. Então, assim, esse versículo é bem claro, fala sobre o corpo, fala sobre a santificação do templo, né? Então, isso aí não edifica. Aí vem aqueles versículos que a gente citou aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, assim, o que é a tatuagem? A tatuagem é a moda, é uma tendência, né? Uma vaidade. As pessoas usam, faz porque está na moda, todo mundo usando. Hoje em dia as mulheres estão usando aquela tatuagem abaixo dos seios, e todas as meninas querem ter. Por quê? Porque é tendência. Ou seja, são pessoas se deixando influenciar por outras pessoas. Então, se eu não me deixarei influenciar, né, ser dominado, eu posso fazer a tatuagem? Sim ou não?
Posso. Eu devo fazer a tatuagem? Não devo, porque já não faz mais parte do ambiente que eu estou inserido, que é um ambiente para glorificação do Senhor. É um ambiente para a glória de Deus. Então, assim, quando eu era mundano, eu ia lá, fazia, marcava o corpo, que era da hora. Eu fiz muita tatuagem porque eu era surfista. É aquela questão do impacto visual que causava nas pessoas. Né? Era algo que era moda. Mas a gente vê uma série de jovens aderindo. Inclusive, eu tive palestras com o pessoal do pastor Moacir, da liderança de jovens, que me marcou comigo, para falar sobre as tatuagens, porque teve uma época que os cristãos, os jovens crentes, estavam saindo da igreja, se afastando da igreja, para fazer tatuagem, depois que a tatuagem estava sarada, voltavam. Oh, meu pai. Meu Entendeu? Deus. Então, assim, é muito importante explicar, né? Sim, Explicar. verdade. Eu estou falando em um ambiente cristão, porque tem amigos tatuadores, muitos amigos tatuadores, muitos profissionais, excelentes profissionais, artistas, que a tatuagem para eles, no caso deles, foram uma válvula de escape, foi uma saída, porque trouxe paz para eles. Alguns eram viciados em crack e entrou na arte, e a arte veio como um refúgio para eles. Então, assim, nós estamos falando não num sentido crítico à profissão do tatuador, mas nós estamos falando em um ambiente cristão. O cristão, o evangélico, deve fazer tatuagem, deve usar tatuagem, porque qual é o propósito dele? É alimentar o corpo na vaidade? Ou é alimentar o espírito na adoração? É verdade. E aí, para a gente concluir aqui... Só para informar que a gente está com 7 minutos. Pronto, pois eu concluo agora que com aquele versículo lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, o que glorifica a Deus isso? Deus precisa que você faça tatuagem no seu corpo para ele se sentir glorificado? Não. De jeito Então, não glorifica. Então, a resposta à pergunta é pecado fazer tatuagem, cristão? É. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Com certeza, com certeza. Depois de uma completa aula aqui, né? Realmente, em todos os âmbitos, né? Que a tatuagem, ela afeta e ela influencia. Realmente, se alguém ainda ficou com dúvida, né? Acho que ninguém aqui ficou com dúvida. É verdade. Então, a gente quer, mais uma vez, nosso querido pastor Raimundo, agradecer aqui a sua ilustre presença, participação. Riquíssima participação. Essa aula abençoada que veio do céu, tenho certeza, não tenho nem dúvida. Muita gente saiu aqui edificada. Glória a Deus. Muita gente saiu edificada. Deus continue aqui abençoando, honrando muito mais a sua vida. A gente faz aqui o reforço mais uma vez para o pessoal, queridos. Se inscreva lá no canal Papo de Crente. Com certeza, sempre tem um conteúdo muito edificante para as nossas vidas. E a live, né, que vai acontecer, já tem data, pastor Raimundo? Já tem data? Eu vou fazer. E outra coisa, eu peço a todos que, quem for se inscrever, assista os vídeos até o final, porque assim, quando você assiste, Javan, curte e compartilha um vídeo, o próprio YouTube, ele lança o vídeo lá para o topo, ele indica o vídeo para outras pessoas e deixa o nosso canal ativo, sabe, alimentado. Então, peço a vocês que se inscrevam lá no canal Papo de Crente, vai aí depois, se inscreve lá. Quem não tiver ainda a gente nas redes sociais, é só colocar aí, ó, no Instagram, o Raimundo Ferreira, e a gente sempre, de vez em quando, está trazendo alguma live, né? Nós estamos em uma sequência de lives aí com pregadores, Papo de Pregador, inclusive o Adilton Salles, que entrou aqui, vai estar numa delas. E assim, vou deixar uma dica aqui de livro, para você conhecer mais ele. Ó. O Espírito da Igreja. Glória a Deus, amém. Muito bom, viu? Muito bom. Glória Gente, a Deus. foi um prazer, é uma honra. Eu estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe poderosamente. Obrigado a todos que estiveram aí assistindo. Glória. Só fica aqui a minha gratidão. Amém, pastor. Você é uma fonte de riqueza espiritual, amém. Vamos estar marcando mais encontros, que essa juventude tem sede, saber qual é a vontade de Deus. E como já disse, Deus abençoe o seu ministério, a sua vida.
que tem aí aberto mentes, né, para a palavra de Deus. E a gente está muito grato. Que live riquíssima essa live, né? Graças a Deus. Todo mundo ficou, muita gente ficou até o final. Que Deus abençoe. Eu vou fazer o download da live, que eu tenho um aplicativo que faz o download. E aí, se tiver boa, se não tiver travando, eu vou adicionar a live no YouTube, no canal para Glória! Amém. É uma honra. Então vamos orar. Vamos orar. Amém. Amém? Aí orar é com vocês, que eu já falei demais. Tá certo. Amém. Vamos orar, querido. Pai, nós queremos aqui te agradecer pela tua palavra, Deus. que é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Pela tua palavra que abençoa, que gera vida, Senhor, que produz santidade. Nós queremos aqui, Senhor, nessa noite, Glória a Deus. apresentar a cada um Amém, que pôde Senhor. participar dessa live, que ouviu a tua Glória a mensagem, Deus. que foi Glória a impactado, Deus. que foi confrontado com a tua Aleluia. palavra, que é pura, que é verdadeira. Aleluia. Pai, ajuda, dá força a cada um a fazer a tua vontade, a poder te honrar, a poder, Senhor, Pai, enfrentar desafios, Senhor, da sua liderança, Amém. da sua vida espiritual, Senhor. no meio da sua casa, da sua Em família. nome de Pai, Jesus. abençoa e honra Aleluia, a cada um dos Senhor, teus abençoa filhos e teus filhas que filhos, estão lutando para poder família. fazer a tua vontade. Em nome Aqueles, de Senhor, que estão ainda, Pai, sendo levados pelos seus desejos, seus sentimentos, que a tua palavra ela venha convencer Aleluia. do pecado, da justiça e do juízo. E que, Senhor, em o nome de Jesus, que esta palavra ela possa estar produzindo graça, salvação e vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor Raimundo, um grande abraço. Grande abraço. Deus abençoe. Abraço na Deus família. abençoe a todo Amém. mundo que está aqui nos escutando, que ficou até agora. Grande abraço em nome de Jesus. E até a próxima, gente. Um abraço. Até a Deus próxima. abençoe, tudo bom.